Boa tarde, internautas conectados no DMTV, no Facebook e também no canal DMTV Goiânia no YouTube. Sejam bem-vindos a mais um Esporte na Rede, com tudo sobre esporte em Goiás, no Brasil e no mundo, na companhia aqui da repórter do Diário da Manhã, Jéssica Reis. Boa tarde, Boa Zé. tarde. Boa tarde, João Paulo. Boa tarde a você, conectado aqui no DMTV. Também agora uma estreia, no nosso programa, o João Paulo Dias, que é setorista do Vila Nova aqui no Jornal do Diário da Manhã. Boa tarde, João Paulo. Isso mesmo, boa tarde, Zé, boa tarde, Jéssica. Um prazer muito grande estar integrando essa bancada aqui hoje. Então, vamos falar então do sorteio que aconteceu da Taça Libertadores na noite de ontem. Os grupos estão definidos, bastante jogos difíceis para os clubes brasileiros no sorteio aí da noite de ontem. Vamos conferir como ficaram aí os sorteios. O Grêmio caiu no grupo 1, Grêmio, Cerro Porteño, o Defensor do Uruguai e o time da Venezuela. No grupo 2, Atlético Nacional, Bolívar da Bolívia, Colo-Colo do Chile, Delfim do Equador. No grupo 3, Peñarol do Uruguai, papão de títulos aí, o Libertad do Paraguai e o The Strongest aí da Bolívia. E o quarto time é o Atlético Tucumã da Argentina, que tinha se destacado aí na última Libertadores, No grupo 4, o River Plate, o Emelec e o Flamengo. E ainda tá faltando um time aí que vai vir da pré-Libertadores, No grupo 5, Cruzeiro, Universidade de Chile e o Racing da Argentina. O quarto time aí vai sair do vencedor de Vasco e Universidade Concepción. Se o Vasco passar desse time chileno, vai enfrentar o Petroleiro, o vencedor do Petroleiro e Universitário do Peru, ou o Jorge Wilstermann da Vai dar muito trabalho pro Flamengo. Vai ter que torcer por esse último confronto, esse último integrante do grupo aí, que vai sair da fase classificatória. Pro Flamengo, quanto mais fácil, melhor, porque os outros dois times já são muito complicados. O Emelec, inclusive, já tirou o Flamengo sim. de competição da Copa Libertadores, E o grupo do Vasco também é muito difícil, Complicado também. O Vasco vai ter que passar inicialmente da fase classificatória e, se entrar, cai logo num grupo muito difícil, podendo ter confronto com o brasileiro, Cruzeiro, Racing. São times bem complicados. Sim, complicados. O Racing tá voltando a ganhar força no futebol argentino, é um time de muita torcida e que nesses últimos anos tem feito de novo boas campanhas. Então, pro Vasco vai ter que primeiro focar em passar da fase classificatória, mas caso consiga sua classificação, já cai em outra pedreira, Quem vai pegar uma pedreira também é a Chapecoense, Jéssica? A Chapecoense vai enfrentar o Nacional do Uruguai, que é um gigante aí das Américas, Sem dúvida, nessa fase preliminar, é o favorito para conseguir uma vaga no grupo, nessa primeira fase da Libertadores. E a Chapecoense sofreu tanto para conseguir voltar à Libertadores, e se passar pelo Nacional, vai enfrentar o vencedor de Banfield, da Argentina, e o Del Valle, do Equador, que fez uma campanha maravilhosa na última Libertadores. Ou seja, só tem pedreira aí no caminho dos brasileiros aí na Copa Libertadores. São confrontos difíceis. A Chape está começando agora a sua trajetória internacional, Disputou uma Sul-Americana muito bem, foi campeã com todos os méritos. Agora, recentemente, ia passar na Copa Libertadores também, mas aí teve toda a questão do jogador irregular, acabou perdendo a sua classificação depois, mas foi uma primeira Libertadores de muito futebol da Chape. A tendência é que ela continue essa caminhada de sucesso, vai ter pedreiras pela frente, mas a gestão da Chapecoense é um exemplo para o Brasil e graças a isso eles estão colhendo esses frutos interessantes que estão trazendo resultados em torneios internacionais. Você falou... Pode falar. Dessa Libertadores, desse grupo, do sorteio, o time brasileiro que mais, digamos assim, deu uma sorte, que é um grupo que pegou... É um grupo mais fraco, É o do Grêmio. Concordo.
Para Com mim, certeza. eu acho que vai conseguir a classificação em primeiro lugar sem... Até o mesmo grupo do Corinthians ficou bem complicado, né? Sim, É sim. um grupo bem chato de jogar. Então, essa Libertadores... Palmeiras, então, nem se fale, né? Nos últimos anos é a Libertadores que mais tem clubes campeões aí de Copa Libertadores. Mudou né? o formato, né? E agora também tem cada Mudou vez o mais formato. times fortes já na fase classificatória, que a gente não tinha antes, com muita Se frequência, né? você vê um Nacional do Uruguai disputando pré-Libertadores, isso é sinal de que a competição está muito difícil realmente, né? Você falou do River Plate. Tem informação aí de que o River Plate tem interesse em contratar o atacante Lucas Prato, né? Prato. Do São Paulo, estariam negociando. Seria um reforço e tanto aí pro River, né? Opa, aí fica muito. mais difícil ainda Ficaria complicado para os times brasileiros, para o Flamengo lá. O Marcelo Galhardo declarou já publicamente que tem sim muito interesse no futebol do Lucas Prato. O que acontece? Ele é argentino, está passando as férias dele na Argentina, e aí os programas esportivos lá estão tudo em cima do Lucas Prato, né? Se ele teria um futuro próximo no futebol local. Para ele seria vantajoso, ele chegou a dizer, na questão de sonhar com a convocação para a Copa do Mundo. Tá no seu país, poderia ser melhor para que tenha mais oportunidade de buscar uma vaguinha ali na Argentina para jogar a Copa de 2018. Mas o que acontece? O contrato dele com o São Paulo vai até 2021 e o São Paulo não quer abrir mão dele, não. Isso aí. E a torcida do São Paulo gosta muito, né, do Lucas Prato, mas a impressão que eu tenho é que o Lucas Prato ainda não jogou no São Paulo aquilo que se espera dele, aquilo que ele jogou no Vélez e até mesmo no Atlético Mineiro, muitas vezes saindo do banco de reservas ou substituindo ali, igualando ali com o Fred no ataque, né? Então, eu acho que ele quer essa transferência, a impressão que eu tenho é que ele quer jogar na Argentina, justamente para recuperar o seu futebol, visando a Copa do Mundo. Copa do Mundo, perfeitamente. Sem dúvida. O time do São Paulo, como um todo, demorou a encaixar, né? Então, por causa disso, o Lucas Prato, mais pro final do ano ali, começou a conseguir estar melhor juntamente com o time. A chegada do Hernandes fez muito bem pro Lucas Prato, inclusive. Mas no começo, o São Paulo era aquele time desentrosado, você via que ele tinha muita dificuldade de comandar aquele ataque. Só no finalzinho que eu acho que apareceu, mas ainda tem muito mais futebol para mostrar, eu concordo com você. E a Libertadores desse ano, o vencedor do torneio vai ganhar aí quase 20 milhões de reais, cerca de 6 milhões de dólares. Bom, na cotação atual, subiu muito o valor, né? Tá só aumentando aí a premiação da Taça Libertadores. O segundo colocado ficará com a metade deste valor, ou seja, 3 milhões de dólares. Também é por isso que a gente vê cada vez mais os times no Campeonato Brasileiro se empenhando para buscar uma vaga na Libertadores, né? A premiação porque quanto mais você vai passando de fase, né, mais dinheiro o clube vai embolsando. Então, o clube que entra já na fase de grupos, ele tem ali 6 partidas ali que vai ter o estádio cheio, gera bastante dinheiro, né? Além da premiação. Além da premiação. Como vocês têm a questão dos ingressos vendidos, Sim. tem a questão da visibilidade do clube que aumenta muito, a marca fica mais poderosa internacionalmente, né? Então, para o clube brasileiro, para todo mundo, né? Disputar a Libertadores é um fator bastante positivo. Acho que o clube só tem a ganhar e tem que investir mesmo para aparecer internacionalmente. Então, contando aí todas essas fases da Libertadores, o vencedor da competição aí que será disputada em 2018 pode faturar mais de 35 milhões. Falando agora ocorreu também o sorteio da Copa Sul-Americana. Comparando com a Copa Sul-Americana, o campeão vai embolsar cerca de 8 milhões, ou seja, um valor bem menor do que a Taça Libertadores. Certo? O segundo lugar vai ganhar apenas 4 milhões de reais aí, na Copa Sul-Americana. Vamos ver também como ficou aí o sorteio da Copa Sul-Americana aí, que ocorreu também na noite de ontem. Os brasileiros, né? O Pedreira também. São Lourenço e Atlético Mineiro, não precisa nem falar nada, né? O Atlético Paranaense também vai enfrentar um argentino, o Newell's Old Boys. O São Paulo também vai enfrentar o argentino, o maior rival do Newell's é o Rosário Central da Argentina. O primeiro jogo vai ser em Rosário. O Bahia enfrentou uma baba lá da Bolívia, né? Acho que deve passar de fase. O Audax Italiano do Chile vai enfrentar o Botafogo e o Fluminense aí ainda espera o seu confronto ali, vai ser um time da Bolívia. O que você acha desses confrontos aí, Jéssica? Muito complicado, principalmente por ser na primeira etapa. Eu acho que esse foi um diferencial da Copa Sul-Americana do ano que vem, né? Porque a maioria, nas outras edições, a gente viu confrontos mais fracos
e ali só para a fase semifinal, oitavas, que a gente via confrontos mais fortes, mais pegados. E já no sorteio, na primeira fase, a gente tem confrontos entre argentinos e brasileiros, que é para quem gosta de rivalidade, disputa, né? Uma maravilha. Sim, uma Brasil maravilha. e Argentina. E aí são os confrontos mais difíceis, eu concordo, os brasileiros contra os argentinos. São Paulo, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, né? Isso. Os outros times tiveram uma sorte melhor, na minha visão. Então, Brasil e Argentina sempre chama muita atenção, vai ter muita rivalidade em cima, mas mesmo assim, acredito que todos os times brasileiros têm sim totais condições de passar. Complicado vai ser. Eu acho que 2018 é um ano de muito futebol e de muitos jogos bons, né? Além da Copa do Mundo, que a gente não precisa nem falar, a Libertadores recheada de clube grande, de clube campeão. A Copa Sul-Americana só jogão também, que a Copa Sul-Americana cada dia mais também está melhorando, né? O seu nível. Mais forte, né? Mais forte. E a Copa do Brasil, nem se fala, a Copa do Brasil, ela vai pagar até 68 milhões de reais aí para o campeão em 2018. A Copa do Brasil é aquela competição que os times brasileiros têm que ter como prioridade. Você vê como é que é interessante. A Copa do Brasil, o campeão acaba faturando mais que a da Libertadores, né? Mais, justamente, o dobro da Libertadores. E está trazendo essa novidade recentemente. A Copa do Brasil fez esse investimento para o torneio ser cada vez mais atrativo. Já tem o diferencial no cenário nacional de ser mata-mata. Muita gente gosta do Brasileirão, mas fica sentindo aquela falta do mata-mata. Então a Copa do Brasil tem esse atrativo. Além do mais, com esse incentivo financeiro para os times, a tendência da competição subir cada vez mais. Eu sou um desses amantes aí do mata-mata, né? Pra mim... Uma emoção a mais, né? Que isso. E os times goianos aí conheceram seus adversários aí na Copa do Brasil. O Aparecidense, daqui de Aparecida de Goiânia, vai enfrentar o adversário mais complicado aí dos times goianos. Vai enfrentar o Botafogo, do Rio de Janeiro. E o vencedor desse confronto vai enfrentar o vencedor de Aimoré, do Rio Grande do Sul, e Cuiabá, do Mato Grosso. O Atlético Goianiense enfrenta o Altos, do Piauí. O vencedor dessa partida vai enfrentar o vencedor de Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro, e Bragantino, de São Paulo. O Esmeraldino, Goiás, vai enfrentar o Sinop, de Mato Grosso. O vencedor desse confronto enfrenta o vencedor de Vitória da Conquista, da Bahia, e Boa Esporte, de Minas Gerais. O Vila vai enfrentar o São Raimundo, de Roraima. O vencedor enfrenta Itabaiana ou Criciúma, de Santa Catarina. O que você achou desses confrontos aí dos times goianos, Jéssica? Tirando a Aparecidense, que foi, como você já falou, o confronto mais difícil, e na minha opinião a Aparecidense vai ficar já nessa primeira fase. Eu acho que Atlético, Goiás e Vila passam sem dificuldade, até porque pegaram times sem nenhuma tradição, né? Então eu acho que essa primeira etapa, a gente vai passar dessa primeira etapa com os 3 times goianos, os 3 principais times goianos. Antes do João Paulo dar a opinião dele, a gente tem que destacar uma coisa também. Esses times que a gente está dizendo que é time pequeno, eles estão treinando há bastante tempo, né? Janeiro, ou seja, o Botafogo, por exemplo, ainda vai estar mal da pré-temporada. No meio da pré-temporada, mal fisicamente. Eu não acho que a Aparecidense já está fora desse jogo aí, não. O que você acha, João Paulo? Não, e olha, o que é interessante, esse ano a Aparecidense também teve uma pedreira na estreia da Copa do Brasil e venceu o Sport. Então, foi com o time reserva, o Sport. E o Sport veio com um time um pouquinho... sub-22 time do Sport, né? Mas assim, não dá pra descartar mesmo não. Esse ponto que você tocou é muito interessante. A Aparecidense já apresentou e o elenco já tá treinando há mais de uma semana. Os times, vamos dizer assim, grandes, estão de férias, vão começar a pré-temporada agora, vão iniciar a Copa do Brasil juntamente com os estaduais e ainda naquele clima saindo da pré-temporada. A pré-temporada só começa no dia 7, dia 10 de janeiro. Aí o jogo já é dia 31. Sim, é pouco tempo para você entrosar uma equipe. Mas a gente não pode também deixar de... Favorito, concordo com você. De avaliar a qualidade técnica desses times considerados maiores. Por todo o investimento que tem, o Botafogo, vamos dizer assim, tem a obrigação de ganhar. Mas a Aparecidense, por mais que tenha dificuldades, eu acredito que tem alguma chance sim, por mais que seja muito difícil. Já os outros times goianos, você foi precisa na minha visão, a Jéssica tem a obrigação de passar por todo o investimento que tem. O que acaba pesando nessas situações são os roteiros, né, as viagens. Por exemplo, uma viagem cansativa para o Atlético, ir até Altos no Piauí, não faz o trajeto de avião, tem que pegar ônibus. Às vezes você acabou de sair de um jogo no Campeonato Goiano, tem pouco tempo de descanso, chega lá num gramado que não tem aquela toda qualidade. Essa aqui é uma das
maiores críticas, né, da Copa do Brasil por ter todo esse problema de logística, né? Tem gente que acha glamouroso, né? eu acho que por mais estranho que pareça, o adversário do Vila Nova, na minha opinião, é o mais difícil. São Raimundo de Roraima foi campeão do campeonato local e o Vila Nova também não está com... A gente vai falar mais do Vila Nova, mas 25 jogadores que estavam aí em 2017 no Vila já deixaram o clube. E só 4 jogadores foram contratados até o momento. Eu acho que é um confronto bastante complicado aí para o Vila. Mas, sinceramente, futebol do Piauí, futebol do Mato Grosso e de Roraima, é obrigação dos times goianos pelo investimento, né? Passarem de fase realmente. Ô Zé, uma coisa que pega também, o próprio João Paulo Sanches, técnico do Atlético, gosta de falar isso sempre. Para o time menor, sempre é mais fácil estudar o adversário, né? Chega o Vila Nova para enfrentar um São Raimundo, vai ter dificuldade de saber quem que é o time. Para o Atlético enfrentar o Altos do Piauí, a mesma coisa. Então, pelo menos no fator informação, o time menor leva vantagem. Então, os times aqui tem que saber driblar isso, tem que saber estar preparado para ter essa adversidade. Quem aqui em Goiânia conhece o time do São Raimundo? Você vai procurar, vai ver um ou outro gol ali. Eu duvido que alguém conheça o time do São Raimundo e o time do Altos do Piauí. E nem a comissão técnica do Atlético, do Goiás e do Vila, eles vão começar a estudar agora que já sabe o confronto. E tem pouco material. E o material muito, muito pequeno, né? Comparando aí o que a Copa do Brasil paga para o campeão, voltando nessa parte econômica, o campeão pode faturar 68 milhões. Mais 68 milhões. O Corinthians foi campeão brasileiro em 2017, levou 18 milhões. Muito diferente. Então, o próprio André Sanches, que pode voltar a ser presidente aí do Corinthians, ele andou dando algumas entrevistas e disse: a gente não vai priorizar Libertadores da América. Se eu for presidente do Corinthians, eu não sei agora que aumentou o prêmio da Libertadores, qual que vai ser a opinião dele. Mas ele disse que vai priorizar a Copa do Brasil e os campeonatos aqui internos. Interessante, então, né? for ver no ponto de vista econômico, realmente ele tem razão. Mas abrir mão de uma Copa Libertadores também, aí acho que nem a torcida, principalmente a torcida do Corinthians, não vai concordar com isso. Tem a diferença do dinheiro a curto e a longo prazo, né? Talvez o dinheiro da Copa do Brasil seja mais interessante a um curto prazo, mas o que o clube ganha faturando a Libertadores nos anos seguintes, o que vai valorizar a marca dele, nem se compara. E o Atlético Paranaense aí tomou uma atitude bastante ousada, né? E contratou o Seedorf, não para jogar futebol, né? Ele já está aposentado. Ele vai ser o novo manager do clube. Ele vai ser técnico do Atlético Paranaense e também vai ser dirigente do clube de Curitiba. Qual que é a sua opinião aí sobre esse estilo aí do Atlético Paranaense para 2018, Jéssica? Eu acho que é uma novidade. Eu acho não, é uma novidade aqui para o Brasil. A gente tem um caso fora. Você pode me reforçar? O Arsène Wenger, por exemplo, no Arsenal, há mais de 20 anos, ele é o manager do clube londrino. Desde 96. Isso. Que deu certo, né? Bom, eu acho que é um desafio. Eu acho que é uma competência do Seedorf, tanto fora de campo quanto dentro de campo. Ele conhece muito. Eu acho que pode dar certo. Eu também, eu já dando a minha opinião, eu sou fã do Seedorf, acho ele um monstro, sem falar que ele fala português, né? Muito bem. Muito bem, então ele tem tudo, com o conhecimento dele, com a estrutura que o Atlético Paranaense tem, né? O CT do Caju lá deles é espetacular. E a direção do Atlético Paranaense, mesmo sendo o Petralha lá, eles têm bastante visão de estrutura, né? É uma aposta bastante ousada, mas que eu acho que pode dar certo aí para o Atlético Paranaense. O que você acha, João Paulo? Também tenho curiosidade para ver como isso vai funcionar. É um modelo já muito adotado na Europa. E um fator que acaba influenciando positivamente para que possa dar certo isso no Atlético Paranaense, que é um clube muito fechado. Você não vê lá em Curitiba a imprensa conseguir fazer muita... não balançar. A gente vê que no futebol brasileiro, às vezes o comentário de imprensa balança o time de futebol. O Atlético Paranaense não, ele é fechado, ele é bem estruturado quanto a isso, então essa novidade pode ter tempo para que aconteça. Talvez não dê certo de imediato, talvez precise de um pouco mais de tempo para o Seedorf conseguir desenvolver o trabalho lá. Mas a longo prazo acredito que é uma aposta muito boa e eu estou curioso para ver como isso vai se desenrolar. Falando de jogão, sábado, às 10 horas da manhã, tem, na minha opinião, o maior jogo do mundo, o maior jogo do ano. Será? Real Madrid e Barcelona vão se enfrentar aí no Santiago Bernabéu.
O Barcelona é líder da competição, enquanto o Real Madrid é apenas o quarto colocado. Entre os dois clubes está o Valência e também o Atlético de Madrid. O que você espera aí, João, desse jogo? Eu acho que o momento do Barcelona é assim, melhor que o do Real Madrid. O Real Madrid estava demorando a se encontrar na temporada, agora parece que está finalmente alavancando. Mas o Barcelona está funcionando muito bem ofensivamente. Um cara que está fazendo a diferença no Barcelona é o Paulinho, volante brasileiro. Você vê que no último jogo ele marcou 2 gols, deu muito certo lá na frente com o Messi, porque o Messi queria jogadas e o Paulinho é aquele volante de chegada, né? Está chegando muito bem, foi um complemento, caiu como uma luva nesse time do Não Barcelona. tem medo de pisar na área, né? Não de, tem. De chutar o gol. Então, Parece que as bolas sobram para ele, hein? Com certeza. E o Luis Soares também não para de fazer gol, né? Outro cara diferenciado. Eu vejo o momento do Barcelona como um pouquinho melhor. Mas é claro, você vai falar que Gran Clássico tem favorito, Real Madrid e Barcelona? Nunca tem, né? É só jogão. Mesmo sendo no Bernabéu, né, Sem Jéssica? contar que o Real Madrid vem embalado, né? Ganhou o Mundial, então a postura do time já é outra. E a informação de hoje, não sei se foi aquela entrada do Jeromel, mas a imprensa espanhola diz que ele se contundiu aí no Mundial. Pode ter sido aquela entrada do Jeromel. Ele parece que está contundido, treinou em separado nessa quinta-feira. Ele é dúvida aí pro El Clássico. E aí, se não jogar, amigo, é uma diferença que faz, né? Ele... O cara é o dono do time, dono do Total mundo. diferença. faz gol demais nesse clássico, né? O Messi também. Aí a gente tá vendo as jogadas dele. É um fator interessante, porque no duelo entre os dois, o Cristiano Ronaldo vive um momento um pouquinho melhor que o do Messi. Mas o duelo de um time contra o outro, o Barcelona, como um conjunto, está um pouco melhor que o Real Madrid. O Real Madrid, até mesmo na Champions League, né, Jéssica? Não conseguiu aí mostrar tudo que mostrou na temporada passada. Inclusive o Tottenham foi o líder do grupo, né? Tanto que o Real agora vai enfrentar o Paris Saint-Germain na Champions justamente por causa disso, porque terminou em segundo lugar, né? Então é isso. 10 horas, El Clássico, Barcelona e Real Madrid. Que jogo, hein? Não tem como perder esse jogo. Não tem como. E a pena do Paulo Guerreiro, hein? Paulo Guerreiro tinha sido punido aí por 1 ano de suspensão por doping, o metabólico aí da cocaína, e essa pena foi reduzida para 6 meses. A decisão foi tomada pelo Tribunal de Apelação da FIFA após recurso aí, da defesa do atacante do Flamengo. Ele cumpre suspensão desde o dia 3 de novembro. Com isso, o jogador poderá jogar a Copa do Mundo de 2018, que é o sonho dele, né? Ele classificou aí o Peru, nunca havia jogado essa competição, e o Guerreiro deve jogar pela seleção peruana aí na Copa do Mundo. O que vocês... Desculpa Pode te falar. interromper, sem contar que em janeiro ele já tem uma audiência, né? E ele pode já jogar o Carioca. Ele disse que não desistiu, ele não está desistiu ainda. satisfeito com essa decisão. Ele disse que ele é inocente e o que ele quer é realmente que anule a pena. Mas de qualquer forma, os peruanos estão muito felizes, até porque eles não estão preocupados com o Flamengo, né? Eles estão preocupados com a maior competição de seleções do mundo, que é a Copa do Mundo que o Peru vai disputar. O que você achou dessa decisão, João Paulo? Para o povo peruano foi uma alegria muito grande, né? O Guerreiro é não só o principal jogador da história da seleção, como também o maior artilheiro. Ele tem 32 gols marcados com a camisa do Peru. Em 2015 ele passou o Teófilo Cubilha, que era o principal artilheiro com 26 gols. Então é um cara que é quem comanda a seleção ali. Ele tem toda a identificação com a torcida, é o principal ídolo do esporte no país. Então vai fazer uma diferença muito grande assim, ele poder estar nessa Copa do Mundo. Um cara que foi tão importante nas eliminatórias para classificar o Peru, né? Não seria interessante deixar o jogador fora de uma competição como essa, como você destacou, o grande sonho dele. Fora que tem grande experiência internacional, joga no Brasil há algum tempo, jogou na Alemanha, é um cara ali na seleção peruana que consegue orientar os seus companheiros, consegue passar aquela visão de como é que será uma Copa do Mundo na Europa. Então, ganha e muito. E como ganha a seleção do Peru, o reforço do Guerreiro. Eu não acho justo que a decisão seja tomada apenas após eles detectarem a substância no exame. Eu acho que tem que ser analisado outras questões, como por exemplo, ele disse que tomou o chá, né, da coca. Então tem que ver a quantidade, tem que ver se realmente foi o chá, se não foi. Na minha opinião, é claro, não tem que passar por cima de legislação, né? Mas se foi
o chá, até porque fez o exame no cabelo dele e não foi detectado, né, que ele teria usado a droga. Então eu acho nada mais justo do que ele tem que disputar a competição e honrar o país dele, que é o Peru. E foi exatamente isso, foi esse o argumento que a defesa dele utilizou, né? Isso, exatamente. Foi essa quantidade, dessa baixa quantidade de substância, que eu vi algumas notícias, inclusive, falando que a xícara que ele estaria contaminada, isso, né? A xícara estaria contaminada. Então, ele teria tomado um chá no Peru, disse que nem foi o chá de coca, que no caso apenas estava contaminado, teria passado. A defesa faz a sua parte, né? Mas de qualquer forma, tomara que o Guerreiro consiga reverter e jogue pela seleção peruana, certo? E o Guerreiro está vivendo um imbróglio aí no Flamengo. O Flamengo parece que não quer renovar com ele, o contrato dele vai só até o ano que vem, até o meio do ano. O Flamengo, a direção, já está quase aí contratando o Fred do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, por sua vez, que está perdendo o Fred, está contratando o Ricardo Oliveira. Quem você acha que vai sair ganhando nessa história aí? É a dança do mercado, né? Nessa época do ano tem muito disso, tem muita especulação ainda. Eu acredito que para o Flamengo, você trocar o Guerreiro pelo Fred, talvez não seja tão vantajoso. O Fred é um grande jogador, mas não vive mais aquela grande fase que a gente viu ele, por exemplo, no Fluminense, né? E é um jogador caro, que ainda não são números oficiais, mas 1 milhão. A tendência é que ofereça 1 milhão de salário. 1 milhão. Né? Você gasta todo mês 1 milhão de salário com o Fred. Por mais que seja um goleador, por mais que seja um craque de bola, mas a gente tem que assumir, gente, o Fred vai fazer 35 anos, né? A idade conta muito, Mas principalmente para essa posição dele. Sim. O Fred faz tanto gol, mas tanto gol, que nas piores temporadas dele, como foi essa, ele fez 30. Sim, mas o Guerreiro não é um fazedor de gol. A função tática que o Guerreiro desempenha no Flamengo. O Guerreiro sai muito da área, ele ajuda muitas vezes até na criação de jogadas, e ele comanda aquela questão da raça, que a torcida cobra bastante. Não que o Fred não seja raçudo, mas o Guerreiro tem toda... O Fred precisa de alguém para entregar a bola para ele, para servir. O Guerreiro busca mais, faz o pivô. Eu acho o Guerreiro mais jogador do que o Fred, hoje, principalmente. Na carreira, acho que até que se equivalem. O Fred mais fazedor de gol, o Guerreiro talvez com mais qualidade técnica. Mas eu tô achando que não vai rolar isso. O Flamengo, aí, depois que o Guerreiro conseguiu reverter um pouco dessa pena, parece que deu uma esfriada lá a contratação do Fred, e agora quero ver o que o Atlético Mineiro vai fazer, né? Mas você já imaginou o Fred dependendo de passe do Berril e do Everton? Fica complicado. Fica complicado. complicado. Mas se o Everton Ribeiro jogar um pouquinho e o Diego também, já ajuda, porque eles não jogaram nada no final do ano, né? Depois da contusão do Diego, realmente o futebol do homem sumiu. Sumiu. O Everton Ribeiro... Mas antes da contusão, eu acho que é válido a gente lembrar, ele estava jogando bem. Sim. E outra coisa que você falou do Atlético Mineiro que é interessante a gente reforçar. Tá me parecendo que o Atlético Mineiro tá um pouco desesperado para mandar um pouco do pessoal embora. O Fred tem um salário muito puxado, o Robinho é outro que tem um salário pesadíssimo. O Atlético Mineiro fez esse investimento muito alto e não deu retorno. Nem Libertadores eles conseguiram pegar, vai só para a Copa Sul-Americana. Então é um dinheiro muito pesado. E se você não der um jeito de enxugar ali, vai ficar cada vez mais complicado para a próxima gestão. A informação que vem de Minas Gerais é que o Oswaldo de Oliveira, juntamente com o Alexandre Galo, né, que assumiu a diretor executivo do Atlético Mineiro, eles querem justamente fazer isso, enxugar e diminuir aí a faixa etária, a média de idade. Eles querem derrubar bastante, tanto que contrataram o Eric, né, que saiu do Goiás, jogou no Palmeiras, não fez muitos gols pelo Palmeiras, mas é um jogador jovem aí, até com potencial. Mas assim, não é com o Ricardo Oliveira que você vai diminuir a média de idade, né? Não é. Não é com o Ricardo Oliveira. O Eric é uma contratação interessante, porque a gente sabe que ele tem potencial, ele mostrou no futebol goiano. No Palmeiras, em 2016, quando ele teve algumas oportunidades, ele aproveitou bastante, tanto que fez gols importantes para o título nacional do Palmeiras. Em 2017, essas oportunidades secaram, ele não entrou tanto em campo e acabou ficando encostado. Do Rildo, pelo Vasco. Esse é o famoso jogador triatleta, né?
Corre, pedala e nada. O Rildo... Que maldade. Nós estamos vendo aí o volante André Castro, que havia apalavrado aí a sua permanência no Atlético Goianiense, mas que acabou aí deixando o clube e vai jogar o Campeonato Paulista pelo Red Bull Brasil. Era um jogador aí que estava bem no Atlético, né? O André Castro. Ele tinha confiança do João Paulo Sanches, ele era um pouco criticado pela torcida, mas é um jogador esforçado, polivalente, atuava tanto no meio como na lateral. Mas, cara, as cifras do futebol paulista são assustadoras. O que eles oferecem de dinheiro para o jogador ficar lá 4 meses? Né? Aí o Atlético não conseguiu concorrer. Foi muito dinheiro que ofereceram para o André Castro. Foi 70 mil, se eu não me engano. De salário, né? Eu também não tenho a informação precisa, mas eu sei que é bem mais do que o Atlético poderia oferecer de salário. E aí, colocando na balança o jogador, mesmo que já tivesse tratado verbalmente, não tinha assinado nada, ele conversou lá, pediu sua liberação e acabou saindo, vai jogar no Red Bull, né? Mas essa negociação não é tão ruim, porque depois ele pode também voltar para disputar uma Série B, o Red Bull não tem divisão ainda, sim, né? Sim. Então, realmente é um contrato para disputar o Campeonato Paulista, né? E ver o que vai dar. O Red Bull, com o Alberto Valentim, né? Conseguiu uma boa campanha, já tem 2 ou 3 temporadas aí com o Red Bull fazendo boas temporadas aí no Campeonato Paulista, né? Aí o Goiás sai contratando para 2018. Nessa semana, o Esmeraldino anunciou a contratação do atacante Lucão. Vocês conhecem esse jogador de 26 anos? Um bom jogador, fez uma boa Série B pelo Criciúma. É aquele goleador, né? Homem-gol. Os números dele são... Joga bem ali na área, né? O jogo aéreo, na verdade, Forte. ele é muito bom no jogo aéreo. É alto, é um centroavante, né? Sim. Foram 27 jogos com a camisa do Criciúma na temporada e ele marcou 10 gols. O Goiás está muito carente, né, de um centroavante, desde que o Léo Gamalho saiu. O Léo Gamalho teve uma fase muito boa, depois ele teve a sua má fase, depois disso saiu. Veio o Júnior Viçosa, veio o Gustagol, mas nenhum dos dois ali conseguiu mostrar o verdadeiro potencial. Quem sabe apostando no Lucão, né? Aliás, eu acho que é uma tendência do futebol goiano. Tem tempo que a gente não vê aquele 9 goleador aqui no futebol goiano, né? O futebol goiano, eu já tenho falado isso aqui no programa, tá muito fraco de atacante. O Vila Nova não subiu em 2017 por falta de não só no mínimo 2 atacantes ali para serem titulares no clube. O Vila não teve um centroavante. Olha como isso é grave. O Vila não teve um centroavante que tenha feito mais que 2 gols na temporada. O Moisés jogou um tempão de falso 9 ali e fez muito mais gol que qualquer outro jogador de ofício ali, de área. Thiago Adam, Gênison, Marcos Paulo, Lourenço, nenhum fez mais que 2 gols na temporada. E essa estratégia que o Goiás vem adotando é interessante a gente falar aqui. Ele vem pegando jogadores que se destacaram na Série B, visando, né, logicamente, a Série B, que vai disputar o ano que vem. E também a gente tem que falar que o orçamento desse ano é completamente abaixo dos outros anos, né? Mesmo se comparando com o do Atlético e do Vila é superior, mas das temporadas passadas o Goiás diminuiu esse dinheiro. Em 2016, por exemplo, era o Vasco, o Goiás e o Bahia, que tinham as maior dinheiro aí da televisão, né? E gastou muito dinheiro, inclusive depois que começou aquela história da renovação do Léo Gamalho, o homem parou de jogar e acabou não conseguindo o acesso, longe disso, né? Então, realmente, o Goiás, está contratando esses jogadores que se destacaram, inclusive a informação que se tem é que aquele meio atacante Felipe Garcia, né, do Brasil, que jogou no Brasil de Pelotas, se não me engano, na temporada 2016, né? Ele foi vice-artilheiro da competição e está jogando hoje no futebol japonês e ele estaria aí sendo contratado pelo Goiás. Mas eu acho que é uma estratégia interessante do Goiás. Tem que contratar jogadores para a divisão que está disputando. O Goiás teve muito tempo essa visão de trazer medalhão. Ano passado mesmo, Andrezinho vai pagar um salário astronômico para ele, jogador em fim de carreira, para falar que jogou Série A. Mas primeiro você escapa da Série B, primeiro você garante seu retorno na Série A. Depois faz um investimento pensando em Série A. E é um futebol diferente, né? Vamos ser sinceros, a gente vê os times goianos muitas vezes disputando Série A, Série B. A gente vê que é um futebol completamente diferente do que é disputado na Série B. As viagens são muito mais longas, tem muito mais times no Nordeste e no Norte disputando, ou seja, os times goianos têm que saírem e viajarem muito mais. Eu vejo jogos mais físicos também. Tem muito time na Série B que parece que só bate, né? Você vê que o cara não consegue, não tem tanta qualidade técnica para fazer um drible, tirar um jogador da frente.
mas ele consegue jogar na tática, na raça, na vontade, né? Mas essa contratação do Felipe Garcia, na minha opinião, é a melhor juntamente com o Eduardo Brock, que para mim é um zagueiraço, tinha que estar jogando na Série A. Esse Felipe Garcia, ele ajuda o Goiás. Tem muito potencial, e é um setor que o Goiás esteve carente, né? Ali aquele meia com chegada ao ataque, que era para ser, desde o começo da temporada, o Jean Carlos, né? Que acabou não dando certo. Aí depois improvisaram o Léo Senna, acabou não dando certo, né? E a gente estava falando do desmanche no Vila Nova, né? Que 25 jogadores já deixaram o clube, e as saídas mais sentidas do goleiro, né? Jean Carlos, os dois backs, Luiz Carlos, a dupla de zaga, o alemão e o Wesley Matos. O Alípio também, que se destacou, acabou deixando o Vila. E Alan Mineiro. João Paulo, o que aconteceu com o Alan Mineiro? Explica pra gente, porque 2 semanas atrás ele ia deixar o clube. Aí na semana passada surgiu a informação de que ele ficaria no Vila Nova. Não ia mais pro Fortaleza, lá do Rogério Ceni, que inclusive tá montando um time até bom aí pra essa Série B, né? Mas apesar que vai ter Gustavo no ataque, Fortaleza. Fortaleza com Gustavo no ataque, o Alan Mineiro vai sofrer. Aí o que aconteceu, João Paulo? Rapaz, esse aí foi uma novela, viu? O Alan Mineiro, desde o começo, manifestou o interesse dele de ficar no Vila Nova, ele disse que gostou do ambiente, por mais que tenha saído ali, vamos dizer assim, brigado com a torcida, porque a torcida pegou muito no pé dele no final do campeonato, mas ele falou que tinha gostado muito, que queria ficar. Mas você vê aí tanta dificuldade do Vila para renovar com os principais jogadores, e agora tá surgindo um burburinho aí que saiu muito forte hoje por causa... Você lembra do goleiro Erisson que jogou no Vila, né? Ele postou nas redes sociais dele lá, cobrando salários atrasados. O presidente Essival marcou a coletiva, que deve estar acontecendo agora, 4 horas da tarde, não falou o tema, falou que queria dar uma entrevista coletiva no OBA para esclarecer alguns assuntos. Eu imagino que vai ser isso, né? Que seja isso. Inclusive o nosso repórter do Impresso, o Matheus Alves, está lá acompanhando. Amanhã devemos ter as informações já. Mas tem muita coisa envolvendo ali por trás dos panos, infelizmente, né? Quem perde mais com isso é o Vila Nova, porque o Alan Mineiro é um jogador muito técnico, mostrou todo o seu potencial na Série B. E aí as conversas vinham de um lado, vinham de outro. No final das contas, o jogador teve que escolher o que foi mais seguro para ele, né? E o Fortaleza montando um projeto forte, com o Rogério Ceni de técnico. Trouxe também do centenário do Fortaleza. O Gustavo, que estava no Goiás. Quer montar um time forte aí. E ruim para a torcida do Vila, né? Que fica criando a expectativa. O Alan disse que ia ficar, que quase que ficou e não fica. No final, quem sofre é o torcedor. É um atleta que é do Corinthians, né? Dizem que o salário dele gira em torno de 90, 80 mil reais. Muito alto pro futebol. Eu acho que é menos. As informações que eu tenho aqui é um pouquinho menos. Eu também eu vi essas notícias que gira em torno de 80, 90 mil. Eu não posso acreditar que o futebol brasileiro tá pagando 90 mil. O Vila Nova não paga salários nesse patamar, né? Não. E que o Corinthians não queria mais arcar com... pagar a metade do salário, ou uma parte dele, né? Queria que o clube assumisse integralmente aí o salário. Acho que isso pesou também bastante aí pro Alan Mineiro optar pelo Fortaleza, né? Como eu já havia falado no programa passado, Zé, o problema do Vila Nova é na gestão de segurar esses jogadores que fazem uma boa temporada. Não é só a temporada de 2017, aconteceu em 2016, 2015, enfim, outros anos anteriores. Principalmente por conta do financeiro, o Vila, apesar de ter uma grande torcida, é um time que não tem, né, um financeiro bacana para se montar um time e para manter essas peças que são importantes. E como o João Paulo disse no início do programa, é o mercado do futebol, né? Quem paga mais, leva. Geralmente é assim que funciona. O Vila tá começando agora, tá engatinhando na questão de fazer uma gestão um pouquinho mais séria. Porque por muitos anos a gente sabe que foi bagunçado. Agora que tá tentando fazer de uma forma um pouco mais profissional, a Vila tá evoluindo muito nesse sentido. O pessoal da diretoria tá pregando, tá batendo muito nesse martelo de fazer uma gestão competente, que é o que levou, por exemplo, um time igual a Chapecoense a ter um sucesso meteórico. Mas isso aí leva tempo, então vai ter alguns tropeços do Vila ainda antes de chegar onde quer chegar. O importante para conseguir isso é não fazer uma loucura dessa de pagar um salário muito alto para um jogador. Sim. Inclusive já contrataram uma peça de reposição, né? Um meio-campista. Então é torcer para o Vila Nova remontar a sua equipe, né? Porque como perdeu tantos jogadores aí importantes, usar o Campeonato Goiano aí como laboratório mesmo para ver quem vai aguentar essa Série B, quem não vai aguentar. E como a gente sabe que o Vila Nova não tem dinheiro para pagar salário aí durante os 12 meses do ano, deve fazer umas contratações somente próximo de começar mesmo a Série B,
que faça contratações pontuais aí para conseguir aí dessa vez o acesso. Alguns bons jogadores ficaram, você serve de alento para o torcedor, o Maguinho vai continuar, o Giovani muito provavelmente continua, ele tem bom contrato. Jogador, o Giovani dizem que tem uma proposta do futebol japonês, então só sai se for muito compensador tanto para ele quanto para o Vila, mas a priori tem contrato. Outro jogador aí que tem contrato também no ataque, o Matheus Anderson. Então alguns jogadores dessa base aí devem ficar e agora vai ter que tentar fazer esforço a diretoria para compensar a ausência desses que saíram, né, desses titulares que saíram. Falando em jogador ficar e sair, tem o Atlético Goianiense, por exemplo. O Luiz Fernando tem despertado interesse aí de clubes do Botafogo, né? Por exemplo, e entre outros clubes. Mas eles... O que esses clubes grandes que também não tem dinheiro, ninguém no futebol brasileiro está tendo dinheiro assim, para sair comprando jogador. Então o Botafogo quer o jogador por empréstimo, né? Não quer pagar nada pelo empréstimo, contrata o jogador pagando um salário baixo. Caso ele se destaque, o Botafogo tem uma opção de compra e opta por comprar ou não. Então é uma negociação muito segura para o clube fazer. O Atlético Goianiense, por exemplo, não quer fazer esse tipo de negociação, só aceita pagando a multa, né, realmente. Então, o Goiás, o Vila Nova é a mesma coisa com o Giovani, né? Se o time japonês chegar e pagar, leva o jogador. E o Atlético também eu acredito que esteja esperando essa janela internacional também, porque o Luiz Fernando chamou muita atenção na Série A. Do Atlético, a gente sabe que o time teve muita dificuldade, mas também atletas chamaram a atenção, e o principal foi o Luiz Fernando. Teve também o goleiro Marcos, tanto que já acertou ali a ida dele para o Goiás. Então o Atlético espera essa janela internacional para quem sabe consiga alguma coisa com o Luiz Fernando. O melhor jogador do Atlético, na minha opinião, era o Andrigo. Acabou voltando para o Internacional. Eu discordo um pouco, mas tudo bem. Na minha opinião, o Andrigo era o melhor jogador do Atlético, mas tem contrato com o Internacional e acabou voltando lá pro Inter, né? Tem o Jorginho também que joga muita bola e dizem que se o Botafogo não conseguir acertar com o Luiz Fernando, vai atrás do Jorginho. Né? O Jorginho pertence ao Atlético, né? Então se vender ganha algum dinheiro. E a gente falou na questão do Vila, o Atlético é justamente o contrário, conseguiu renovar com a maioria dos titulares. Né? Mas o Adson Batista, a gente tem que concordar que ele é o melhor diretor aí do futebol goiano já há muitos anos. Né? Já mexe com isso há muito tempo. Enquanto o Goiás também vem errando bastante, inclusive contratando agora o Arley de volta, o Túlio, eu desejo toda a sorte do Túlio, mas o Atlético já mantém um trabalho há muito tempo. E o Adson Batista é um profissional muito competente. Ele não vai vender o Luiz Fernando nem o Jorginho por migalhas. Ele não é inocente, não. Como se diz. Sabe muito bem o que está fazendo ali. Não é à toa que o Atlético tomou esse espaço do Vila, né? Time que o Vila sempre buscou o acesso para a Série A e o Atlético ali com essa gestão fez um bom trabalho e conseguiu o acesso. Então, acabou as pautas por hoje. Estamos encerrando aí mais um programa Esporte na Rede. Tenha uma boa tarde, João Paulo. Para você também, para vocês dois. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, Zé. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos os internautas conectados aí no DMTV, todo mundo que participou aí também no Facebook. Se você quiser assistir o programa novamente, é só entrar no nosso canal YouTube /DMTV Goiânia. Até a próxima quinta-feira.